Boa tarde, quase boa noite, seja bem-vindo ao Geometria, o programa que vai falar para vocês aí um pouco dos assuntos que vai agitar a semana aí com análise do grande, é claro, Guga Almeida. Então já vai chegando aí, já vai mandando no chat as ações que vocês querem que a gente analise aí, né? Meu nome é Rafael Lari, já vou chamar ele aqui, o Guga. Guga, tá tudo certo aí? Boa noite para você. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. Acho que hoje o mercado aí amanheceu mais positivo, né? Animado com tudo que estava acontecendo aí, recuperando partes das quedas de sextas-feiras, mas tenho certeza que muita gente dormiu sexta-feira aí com um pouquinho de dor de barriga e vamos conversar sobre isso hoje e muito mais conteúdos que eu tenho certeza que o Rafael tá cheio de pergunta aqui, querendo colocar o Guga no paredão, tenho certeza. Que isso, Guga, que isso. Bom, então galera, já vai mandando aí os stickers já, pra gente já começar aqui a fazer análise. E de fato, né, esse mercado que na sexta-feira fechou ali numa forte queda, né, pré ali o fim de semana, e hoje ele fechou aí numa alta de 0,59%, 122.516 pontos, né, principalmente ali com as notícias, né, em Brasília, por exemplo, teve uma notícia de que o governo federal pode propor ali um Bolsa Família de R$400 ali, né, então o mercado que estava numa máxima de 124 mil pontos voltou a 122 mil e a gente vai bater um papo com o Guga aqui justamente sobre tudo isso daí. Então, Guga, se você puder analisar pra gente aí já o Ibovespa, né, pra gente ter noção aí sobre como é que vai ser essa semana, né, como é que o investidor deveria reagir aí, ele deve ficar ainda com medo, com certo receio, porque caiu na sexta, ou agora ele vai, né, desenrolar aí, vai disparar para os 130 mil? Boa pergunta. Bom, vamos lá, deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês. Vamos entrar aqui na nossa tela do gráfico. Rafa, bem importante que a gente analise, né, toda a estrutura do preço, principalmente para entender esse ciclo de baixa que nós tivemos. Tá? O que aconteceu aqui no mercado? Nota bem, eu estou aqui olhando para o Ibovespa, tempo gráfico diário, tá? Cada barrinha dessa aqui tem um dia de duração. E o nosso movimento de base, ou seja, aquilo que mudou o pensamento, né, o ânimo dos participantes, foi esse movimento que aconteceu entre o dia 4 de maio e o dia 7 de junho. Certo? Então esse foi o movimento de alta. Depois a gente passou por todo um processo de queda. Esse processo de queda, Rafa, o primeiro movimento que ele teve foi para voltar aqui a 124.300 pontos. Então esse foi o meu primeiro movimento de ajuste, meu primeiro movimento de correção que a gente teve aqui do mercado. O mercado volta a ter um movimento positivo e aí ele vem se desenvolvendo, né, se desenrolando até essa região aqui de 121.480, 121.500 pontos. Tá? Então temos uma grande chance sim de ter encerrado um ciclo. Caso esse movimento de baixa continue, tá, a gente vai ver o mercado vir trabalhar aqui nessa região de 119 mil pontos. E caso, né, crie-se uma tensão muito negativa, muito pesada, vamos assim dizer, o pior dos piores cenários, muito negativo, a gente poderia sim ver o Ibovespa vir trabalhar aqui na casa dos 110 mil pontos. Tá? Esse seria o pior dos piores cenários que eu tenho, seria buscar aqui os patamares de preço que nós trabalhamos aqui em março de 2021, né? março deste ano. Tá? Então esse é o cenário negativo. Mas, vamos lá. Chegamos no primeiro objetivo, que era essa região aqui de 121.500 pontos. Né? Nós chegamos aqui na sexta-feira, né? Foi a 122 mil pontos, mas 121.500 pontos. O que nós temos que esperar, interpretar, olhar, acompanhar? Né? Temos que acompanhar o seguinte, olha, minha perna de queda, né, onde de fato aqui tivemos notícias que foram deteriorando o preço, aqui nós falávamos muito de realização de lucro entre os dias 7 de junho e 7 de julho, a gente aqui tinha uma narrativa de realização de lucros. Aqui não, aqui a gente viu, né, o mercado de fato se deteriorar. A gente tinha aqui muito foco, principalmente para a variante Delta, muito foco em cima de inflação, toda a questão da CPI, enfim, deterioração política. Acho que o grande risco aqui no Brasil é o risco político, né, nesse momento, nessa fotografia que a gente está. Acho que o mercado está esperando aí resultados bons para esse segundo semestre, enfim, né, reabertura da economia. Então, quando se olha para o setor de varejo, muito forte, né, o setor de serviço como um todo, com expectativa de resultados muito fortes, né? Mas o risco político é o que poderia vir a azedar, né, de fato aqui o nosso mercado. Mas enfim, quando nós olhamos para o Ibovespa e entramos mais aqui no preço,
essa resposta que nós tivemos hoje na abertura, ela foi bem interessante. Tá? Ela foi uma resposta que, querendo ou não, se nós pegarmos aqui todo o movimento de queda que nós tivemos, ela foi uma resposta que subiu 50% do movimento de queda. Quando a gente faz uma medição da volatilidade que o mercado estava tendo, ou seja, da variação do preço no tempo, quando nós pegamos aqui essa movimentação que nós tivemos de alta ali entre o dia 27, né, e o dia 28, e a gente projeta essa mesma volatilidade, foi exatamente o movimento que nós tivemos hoje no Ibovespa. Então era algo esperado, esse repique do mercado aqui. Tá? Obviamente que não iria inverter de posição, mas era um repique esperado. E aí depois, até foi uma conversa que eu tive hoje no pre-market, hoje com o pessoal aqui, falando junto com o Felipe, né, que a gente teria o quê? Uma primeira resposta positiva, depois duas tentativas de continuidade da tendência. Tá? Então, imaginava que a gente teria aqui duas etapas tentando o mercado continuar a tendência, e quando nós entramos um pouco mais no mercado, quando a gente olha aqui para as variações intradiárias, olhando, né, janelas de tempo de 5 em 5 minutos, o que nós tiramos aqui de informação? Exatamente essa movimentação, né, em duas etapas. Então a primeira etapa a gente corrigiu aqui 38% da movimentação, a segunda etapa, né, a gente passou aqui, chegou aqui na região de 61%, o que eu acredito para amanhã é que o mercado possa trabalhar aqui, ó, até 122.300, entre 122.300, e um pior cenário seria bater ali os 121.300 pontos, né? Eu acredito que poderia acontecer assim uma deterioração de preço ao longo dessa terça-feira. Lembrando que quarta-feira nós temos Copom e lembrando também que sexta-feira nós temos Payroll. Para o cenário de alta, Rafael, né? O que eu estou imaginando que possa vir a acontecer? Tá? É que o mercado, num cenário de alta, volte a trabalhar lá no patamar de 128 mil alto, né? 128.500 para cima, 128.500, podendo chegar a 130.250, né? E num cenário uau, né? Surpreendente, 133 mil pontos. Né? Então tu vê o que é que as estruturas de curto prazo, ou seja, o comportamento de curto prazo, já gera condições para o mercado, caso venha alguma coisa positiva, um tom positivo para os balanços essa semana, caso venha alguma coisa num tom positivo em relação a Copom, porque quando a gente também olha para o relatório Focus dessas últimas 4 semanas, a gente teve uma variação nas expectativas, com uma aceleração nas expectativas de inflação. As expectativas em relação à PIB não subiram com tanta força, mas, né, isso tudo foi ajustado na questão das expectativas em relação a Copom. Né? Então, a minha fotografia para essa semana é exatamente essa aí que eu tracei para vocês. Né? Espero ter conseguido traduzir aí todas as possibilidades do Ibovespa. Tá certo, Guga. Bom, agora vamos trazer aqui a pergunta da galera, né? O Helder aqui já entrou perguntando se pode analisar BBAS3, né? A ação do Banco do Brasil aí, Banco do Brasil que hoje, né? Banco do Brasil Seguridade, BBAS3, ficou com a maior queda do dia durante boa parte do pregão, mas acabou fechando aí com uma queda de 1,50% atrás do CVC-B3, que é com 2,42%, Gol, Eco Rodovias, PetroRio, Petrobras, Rentalcar, né, que é a Localiza, Ultrapar e CSN fecharam com maiores quedas do que o BBAS3, aí, o Banco do Brasil Seguridade. Então, se você puder analisar para a gente aí, o Guga, BBAS3 aí, a ação do Banco do Brasil, para o grande Helder aqui que nos acompanha. Legal. Helder, vamos olhar aqui o que está acontecendo no curto prazo, tá? Acredito que uma inversão seria bem benéfica e poderia ter um movimento nessa mesma amplitude de volatilidade que nós temos. Quando eu pego aqui essa janela de tempo entre o dia 5 de maio até o dia 26 de junho, tá? E eu faço uma projeção nos patamares agora, eu vejo que uma alta poderia voltar lá para 24,40. Tá? Eu não esperaria algo mais intenso do que isso. Tá? No curto prazo, essa queda, tá? Uma continuidade no movimento de queda que eu vejo aqui em BBSE3 seria para bater 20,45. Tá? Eu acho que o nosso pior cenário aqui nessa continuidade de queda seria bater 20,45. Tá? E aqui provavelmente a gente poderia, né, enxergar uma resposta positiva novamente. Tá, do mercado. Então, a minha expectativa em relação a isso. O que nós precisamos, Helder? Principalmente no movimento intradiário, tá? Um movimento mais de curto prazo. Precisa uma resposta positiva do mercado e uma tentativa de continuidade da tendência. Tá? Se nós olharmos aqui para trás e tu for medir na questão tempo,
Tá? Quanto de tempo aqui a gente gastou nessa última alta versus o quanto a gente gastou na última baixa, tu nota que a gente não tem ainda a mesma quantidade em tempo, mas a gente teve uma oscilação mais intensa de BBSE3. Tá? Então, assim, provavelmente a gente deve encontrar aí amanhã, nessa semana aí, uma região muito forte de compra em 20,45, tá? 20,40, 20,45 por aí. Tá? Então, ficar atento nesses níveis de preço para ver se o mercado de fato consegue melhorar. E eu acredito que estrategicamente voltar para essa região de 24,45 é totalmente possível. Tá? Não está nas condições perfeitas ainda para se negociar, mas né, eu percebo que essa tendência que se iniciou ali no dia 23 de junho tem uma grande chance de estar chegando no final, tá? Essa tendência de baixa. Guga, se você puder analisar, por favor, aí, né? Você fez a análise agora do Banco do Brasil Seguradora, se você puder analisar a ação do Banco do Brasil, né? BBAS3 também pra galera aqui, né? Do chat aqui, que tá todo mundo curioso também para ver a ação aí do Banco do Brasil, né? Que tá aí com uma movimentação interessante, né? Legal. Pensa o seguinte, tá? Hoje de manhã eu até estava estudando com o pessoal que é mentorado, né? A gente tem aí essa semana balanço dos bancos, tá? Quando a gente olha para esse movimento que nós tivemos de Banco do Brasil ali do dia 13 de setembro até o dia 25 de fevereiro de 2019, né? Então 13 de setembro de 2018 a 25 de fevereiro de 2019. Quando nós olhamos para essa janela, essa movimentação que a gente teve, Rafael, a gente percebe uma determinada amplitude num determinado tempo. Quando nós trazemos essa movimentação para agora, né, que é uma mesma região de preço, num outro cenário, num outro contexto, tu percebe que o mercado ele perdeu esse apetite pelo ativo. Tá? Tu percebe que ele começa a ficar descontado. Né? Para mim, 2 pontos que são extremamente importantes. Preço, variação de preço e tempo, porque isso te traz taxa. Tudo é uma questão de taxa. Qual é a taxa de retorno? Qual é a taxa de retorno? No final, o que o investidor quer? Taxa de retorno. Então, eu tenho que olhar para o mercado e perceber, né, qual é a variação que de fato eu tive ali no ativo, porque isso impacta na percepção do investidor. Então, quando eu olho para cá, a gente, né, percebe que nesse mesmo nível de preço a gente não teve mais essa resposta tão forte, né, do mercado. E mais, nessa última movimentação de alta que nós tivemos, tá? Bem interessante, e aí o meu convite, né, a todo mundo estudar mais o entendimento da geometria comportamental para conseguir interpretar melhor as estruturas de preço. O que nós tivemos aqui, né, em BBAS3? Nós tivemos aqui uma primeira resposta, né, depois dessa queda, que foi entre o dia 11 de janeiro de 2021 e 2 de março de 2021. Nós tivemos uma primeira resposta que corrigiu 40% desse movimento. O mercado ele fica lateralizado por um bom período de tempo. Né? A gente teve aqui um período de tempo que foi do dia 17 de março até o dia 6 de maio. Tá? Então a gente teve aqui um período maior em tempo do que a gente tinha tido dessa resposta do mercado, mas não tivemos uma oscilação tão poderosa quanto, ou seja, o mercado ele normalizou, né? Ele ficou ali paradinho, ele buscou o equilíbrio, e aí sim tivemos um movimento direcional e em tendência que foi até a região de 78,6. Por que a região de 78,6 é importante? Porque é a segunda derivada desse nível de 38,2. Então tu consegue medir a intensidade do mercado num determinado momento. Então, quando tu tem esse ponto, né, de resposta em 38,2, é de se esperar que possa chegar, né, numa estrutura lateral até 78,6. Perfeito. Tanto que ali reagiu de forma negativa. Bom, tudo isso para entender aonde nós estamos agora. Tá? Tudo isso para olhar, para perceber aonde nós estamos agora. O que nós temos de negativo e o que nós temos de positivo? Bom, primeiro, de negativo, tá? O que eu enxergo aqui em BBAS3? Eu percebo que nós estamos, né, na metade de um ciclo de correção e esse ciclo de correção tem espaço para vir a R$30, né, entre 30 e 29,30. Tá? Eu acredito que esses são os níveis mais críticos aqui de BBAS3.
Tá? Essa região. Daqui é muito importante que o mercado consiga reagir, que ele consiga responder positivamente. Porque se ele continuar caindo, se ele continuar se deteriorando, se ele continuar acelerando para queda, bom, aí o problema é mais embaixo. Aí de fato nós vamos ver aí o nosso índice também, né? Porque o nosso índice vai estar indo buscar aquela região de 110 mil pontos, vai ter uma mudança estrutural, né? Mas não é isso que eu acredito pelo menos que vai acontecer. Então, uma resposta negativa agora de BBAS3, eu imagino que até R$30, R$29,30 é saudável. Passando isso, começa a ficar indigesto. Agora, para cima, né, o que nós temos de possibilidades de comportamento para cima em BBAS3? Bom, o entendimento que eu tenho aqui quando eu olho para cima para BBAS3 é o seguinte. Nível de preço, primeira derivada, para buscar, né, 34,35 até 35,35 e acima desse nível de preço, bom, teria condições de ir até R$ 40,60, tá? Não consigo enxergar algo mais do que isso, tá, Rafael, por hora. Nota que interessante, né, esses R$ 40,65 é a mínima que nós tivemos de 2019. Né? Interessante pensar dessa maneira, interessante olhar, né? E mais interessante porque tu consegue no gráfico, traçando cenários, compreender também os impactos, né, que se tem em ser uma estatal nesse período, né? Que tu está descontado se tu for analisar frente aos outros bancões, né? Tanto que muitos analistas até comentam que o Banco do Brasil é uma das empresas mais baratas da Bolsa, aí se comenta, não, e que é uma das empresas que tem o melhor app, que está mais bem digitalizada, que tem a melhor experiência do usuário. De fato, eles foram uma das primeiras empresas a montar a sua estrutura lá no Vale do Silício, que é exatamente para construir essa cultura de inovação, o app do Banco do Brasil, mas enfim, né, uma coisa é narrativa, uma coisa é cenário, uma coisa pode ser tudo isso, né, que se olha, e a outra coisa é como o mercado paga, o quanto o mercado está disposto a correr de risco em cada uma das situações. Tá certo, Guga. Bom, vamos aqui prosseguir, né, com as análises aqui. O próprio Welder também, segundo lugar aqui na fila, perguntou se você pode analisar TAEE11, né, aí a grande ação Unity da Taesa, né, empresa de energia elétrica aí, né, que hoje subiu 4,08% e no acumulado do ano, né, subindo mais de 19,49%, quase 20%. Se você puder analisar pra gente aí, por favor, Guga. Posso sim. Vamos lá. O que nós temos aqui em Taesa, né? Ó, Rafa. Tá aqui meu cenário. Tivemos toda a nossa movimentação de baixa, que foi ali entre 24 de janeiro e 25 de março, ou seja, o período do Covid Crash. E aí depois tivemos toda essa movimentação, essa aceleração de alta. Nós estamos bem aqui no final da expansão máxima da estrutura de expansão. Tá? Então a gente está aqui entre 36,85 e 44,65. Nós estamos aqui no meio do caminho. O que eu acredito? Que a gente tende a continuar a movimentação de alta para buscar os R$ 44,65. Tá? Então eu manteria essa posição até esse patamar de preço, caso ela consiga chegar lá. Tá? E o meu pior cenário para ela, nessas condições, nesse momento e tudo mais, seria voltar aqui para R$ 33,65, certo? Sendo bem objetivo, não tem muito o que analisar, até porque ela não está, vamos lá, né? Ela está se expandindo cada vez mais, ela não está naquela confusão, como é o caso ali, por exemplo, quando tu analisa Banco do Brasil, né, dentro de um nível de cotação que tu já teve muita história para poder comparar, avaliar e tudo mais dos níveis de preço, né? Ela tá num processo de expansão de preço, né, que eu acredito que possa chegar até R$ 44,65. Perfeito, Guga. Bom, vamos lá, hein? Já são 6h26 aqui, a gente deve ir junto até umas 6h40, 6h45 aqui no máximo, se não a produção já vai puxar a orelha, mas vamos que vamos. Luiz Perazzolo, que sempre está com a gente aqui, inclusive um grande abraço pro Luiz, ele sempre está com a gente no BMCenal também. O Luiz perguntando se você pode analisar Azul 4 aí, a empresa aérea, né, Azul, hoje inclusive o grande Giba Coelho analisou também no Now hoje mais cedo. Se você puder analisar pra gente, por favor, Guga. Legal. Aproveitar e mandar um abraço pro Giba, grande amigo.
né? Trabalhamos juntos dentro do Grupo XP. Quando eu morava no Sul e vinha passar a semana lá na XP, a gente acabava ficando no mesmo hotel, tomava café da manhã com o Giba falava, Gustavo, mas onde é que tu bota tanta comida? Nem te conto, Giba, né? Nos bolsos para comer no horário do almoço. Grande Giba. Vamos lá, né? O que dá pra gente entender de Azul, tá, Rafael? Eu tenho uma expectativa muito bacana aqui com a Azul. Eu acho que quando nós entrarmos nesse processo de retomada, cara, o pessoal vai se surpreender com o que tem para se movimentar Azul, tá? Inclusive eu me arrisco a dizer que tem uma força potencial para ir a R$200, tá? Me arrisco a ser bem agressivo, isso obviamente, né, com uma reabertura da economia, com um controle melhor sobre a questão toda da pandemia, né? Então eu acredito bastante nessa possibilidade, tá? O que me chama a atenção aqui de curto prazo, ela foi até a região de R$50. Para mim, R$50 é o grande divisor de águas para a gente começar a ter essa aceleração. Tá? E, de fato, né, quando chegou nesse patamar de R$50, ela entrou num processo de correção. Tá? Esse processo de correção, Rafael, eu acredito que ele tem o seu término em 36,80. Tá? Fechou 38,68. Né? Eu acredito que tem espaço para cair até 36,80. E ele começou esse processo de correção ali no dia 19 de novembro. Tá? Então a gente está de dia 19 de novembro do ano passado até agora nesse processo de correção. Desculpa. Por que está aparecendo novembro ali no meu gráfico? Deixa eu falar direitinho aqui. Não é novembro. Dia 24 de fevereiro. É que tava o 11 aqui que estava por cima, eu achei que era... Não, 24 de fevereiro até, né, agora a gente está nesse processo de correção. Essas são as duas etapas de correção aqui de Azul. E o que eu acredito é que tem ainda um pouco mais para vir abaixo, né? Ali R$36,80 a R$37 seria um bom ponto para se fechar este ciclo. Tá? De certa forma, já tem alguns sinais que esse ciclo está, né, encerrando e essa tendência de queda já está se enfraquecendo. Tá? Então, faz total sentido nesses patamares de preço aí de R$37, perdendo um pouco os R$37, né, buscar um gatilho operacional de compra e o meu alvo, né, eu acredito que seria um grande início de uma grande tendência, tá bom? Tá certo, Guga. Bom, você puder agora analisar pra gente Mozi 3 aí, mosaico, que o Helder tá pedindo aqui pra gente, né? Ele veio ali, eu sempre sigo a fila aqui. O Helder, eu já percebi que ele age ali na experiência, né? Ele sempre acompanha aqui a gente, ele já manda todos que ele quer logo no começo, porque aí não tem jeito, pô, a gente vai analisar. Então, sempre fiquem de olho aí, sigam a BMC News, né? Se inscrevam aí no canal, coloca alerta para tudo que é programa, para vocês ficarem de olho e mandarem suas perguntas rápido, pra gente conseguir ler, que a gente sempre dá prioridade aqui pro chat. Bom, e quem não conseguir mandar suas perguntas aqui, pode mandar também lá no meu Instagram. Não sei se a produção consegue colocar aqui o Instagram, gugaalmeida.gc, G de geometria, C de comportamental. Então é fácil, né? gugaalmeida.gc, tá bom? Helder, mosaico tá ladeira abaixo, né? Não tenho nem o que comentar muito aqui, não. Tá? Poderia fazer uma projeção para onde tende a continuar essa queda, tá? Para onde tende a continuar essa queda. Me mostra aqui que tem uma possibilidade de ir a R$10, certo? Então, por hora aqui, eu não me aventuro muito, não, aí em mosaico, certo? Eu preciso aí de uma resposta positiva antes de mudar a minha opinião aí em relação a mosaico, tá bom? Tá certo, então, Guga. Bom, mais gente aqui mandando. O Rafael Libório perguntando aqui. Boa noite, mestre Guga. Poderia olhar SIMH3? SIMH3 é o da... É a famosa Simpar, que a galera... Acho que tá Simpar mesmo. Ama de paixão, né? É de Mogi das Cruzes, São Paulo aqui. Estamos chegando nos finalmente do ciclo, tá? Então vamos dar uma olhada. Lá em 84,50, né? Tava já marcado lá para vocês. 84,50, acredito que ali quando começar a se aproximar dos R$80, começar a superar a região dos R$80, já faz sentido começar a reduzir posição, né, e colocar o lucro no bolso. Deu uma boa de uma oportunidade, né, quando nós tivemos essa janela de correção, essa janela de ajuste, deu uma ótima oportunidade, né, então a galera que está acompanhando, o pessoal que está surfando essa tendência, eu acho que já vai estar muito bem precificada. O pessoal tem dificuldade, Rafael, de zerar posições
mais quando tem um ativo que está, né, numa boa de uma tendência. Mas chega um determinado momento que o mercado começa a ganhar volatilidade, ele começa a entrar numa zona de correção, uma zona de ajustes, né? E grandes ajustes tendem a acontecer, né, quando o mercado ele começa a realizar lucros, tá bom? Então o que eu espero aqui de ajuste, por exemplo, imagina que esse Simpar comece a ajustar agora, tá? Não é minha expectativa, mas vamos imaginar que comece a ajustar agora. Não vejo nenhuma barreira, tá, que não faça com que ela possa voltar para R$ 51,50. Pô, se a gente for pensar um retorno nessa amplitude, seria uma queda de mais de 25%, quase 30%, né? E ninguém quer ver uma desvalorização nessa amplitude na sua carteira, tá? Então só para o pessoal também ficar alerta, sempre com estratégia, sempre tendo um gatilho para poder comprar, sempre tendo um gatilho para poder vender. Quem não assistiu a Masterclass da semana passada, tá lá no meu YouTube, basta entrar Google Almeida no YouTube, né, que você consegue assistir lá a nossa Masterclass, como antecipar tendências. Eu ensino como olhar esses ciclos e principalmente como identificar os gatilhos operacionais, Rafael. Então, não tem desculpa para não entender a metodologia do Guga, né? Óbvio que de uma forma mais simples, mas não se tem desculpa para não entender. Perfeito, Guga. Bom, já são 6h33 aqui, já vamos caminhando aqui para as últimas perguntinhas aqui. Bom, a gente acabou de analisar Simpar, né? Agora o Luiz Perazzolo perguntou também sobre Pomo 4, aí Marco Polo, né? Ação aí de uma empresa que fabrica ônibus, né? Inclusive, um grande abraço para todos os busólogos do país. Aí me contaram esses dias que existem especialistas em ônibus. Eu fiquei maravilhado. Que profissão sensacional a especialidade aí. Eu estou adorando, inclusive, eu assisto muito isso em casa, viu, Guga? Análise de ônibus. Gosto bastante aí porque é bem interessante. Vai daí, Guga. É um busólogo. Um busólogo. Busólogo é quem é especialista em ônibus. E eu vi uma matéria esses dias, inclusive, de fãs de ônibus. Então eles ficam lá na rodoviária, esperam o ônibus chegar para tirar foto daquele modelo, porque ele é muito raro. Olha que coisa mais legal que tem, gente. Então um grande abraço para todos os busólogos desse país. Guga, vai duvido um busólogo entender mais de ônibus do que um motorista, né? O motorista que é o especialista de ônibus. Esse de fato conhece no detalhe. Exato. No detalhe. Exatamente. Bom, vamos lá, né? O que aconteceu com o Marco Polo? Acho que é interessante a gente analisar pelos detalhes, né? Tivemos toda a movimentação de baixa do fevereiro deste ano, 13 de fevereiro a 13 de março, um mês certinho, redondinho, tá? Reloginho isso aqui. E acabou que o ciclo ele foi até lá o nível de 1,618. Nota, Rafael, como ele começou a ganhar volatilidade aqui no final dessa movimentação. Tá? Então a gente foi lá até o fechamento do ciclo, de fato, bonitinho, né? Tá bem desenhado aqui o mercado. Tá? Foi lá no fechamento. Agora, o que acontece, Rafael? A gente vai ter duas etapas de correção. Então a gente já teve a primeira etapa de correção, certo? Vamos ter uma reação do mercado e uma segunda etapa de correção. Não sei ainda como é que vai ser. Tá? Então assim, você já deve ter percebido, né? Eu vou mostrando sempre nos detalhes quando de fato eu tenho algo claro, concreto para compartilhar. Nesse caso aqui, eu ainda tenho dúvida. Tá certo. Marco Polo, de fato, eu preciso que o mercado se desenvolva um pouco mais para conseguir emitir uma opinião melhor. Tá? Na prática, me parece que com mais dificuldade do que foi essa alta aqui de trás, tá? A gente tem uma tendência, sim, a buscar novamente esses patamares de 13,50. Tá? Principalmente porque nós tivemos aqui uma estrutura de expansão. Esse patamar dos 13,57 veio para um patamar de estrutura de expansão. Então, as expectativas dos participantes ficou legal, né? Ficou positiva aqui. Né? O pessoal entrou na narrativa da retomada da economia e tudo mais, e Marco Polo entrou no bonde. Tá? Então eu tenho uma expectativa que possa voltar para esses patamares de 13,57. Mas eu não consigo traçar uma estratégia clara agora em Marco Polo nessa fotografia. Podem me cobrar no programa Geometria da semana que vem, né, que eu vou poder, né, reatualizar essa análise. Acho que é importante ser bem claro com o público, né? Não é sempre que vai estar bem desenhado o mercado que vai ser possível, né, emitir uma opinião clara e objetiva. Perfeito, Guga. Bom, agora continuando aqui a fila, né? O Lucas Freitas falando, falem sobre a Viver Construtora, quais os possíveis valores para VIVR3, né? Viver aí, né? Que saiu
da recuperação judicial aí, né? Hoje ela teve uma forte alta de 15,61%. Se você puder analisar para a gente esse papel que, pelo jeito, está dando o que falar, o Guga. Legal. A gente falou bastante de Viver nas primeiras edições do programa Trading Insights de domingo, né? Foi um dos movimentos que a gente acabou acompanhando, né? Nós pegamos essa variação toda aqui, o pessoal, né, acompanhou lá pelo Trading Insights, e aí acabou. Claro, quando se olha, né, uma oscilação de 260% em 4 dias, chama a atenção de todo mundo, né? Até quem estava com o pezinho na cova ressuscita, opa, deixa eu viver aqui de novo. que piada sem graça, mas valeu. Excelente piada, Guga. Essa no meu livro lá de trocadilhos do carilho aí pra gente. Vamos lá. Vamos lá, né? O que eu estou enxergando aqui, Rafael? Não descarto a possibilidade de ter uma movimentação mais intensa, ir lá para R$16 e tudo mais, né? Não descarto em nada essa possibilidade. Vai ter alguns desafios, né, no curto prazo, principalmente para romper a região novamente dos 5,65. Tá? A gente superando a região de 5,65, eu acredito que Viver tende a começar a se acelerar e aí vai se animar mesmo para ir lá para cima dos R$16, quem sabe para R$22, né? Então ainda vai ter muito o que falar aí em Viver, tá? O que acontece? As amplitudes dos movimentos não são pequenas, mas também a exposição que o investidor vai colocar também são pequenas. Então, quando tu vai pensar, né, no relativo, quanto isso vai impactar de fato a carteira do investidor, não vai ser alguma coisa, oh meu Deus, que grande impacto, né? Se tu for perguntar para qualquer analista que está falando de Viver, tá, mas quanto eu compro da minha carteira? Quanto tu vai colocar na carteira? Geralmente os caras não conseguem falar mais do que 5%, né? Por quê? Porque também não tem uma grande confiança assim na tese, porque aí vamos falar da volatilidade, que seria risco. Então, na prática, tu sente de fato o que dá para se fazer, o que não dá para se fazer, né? Então, de fato, né, as pessoas não vão colocar um grande percentual da sua carteira em Viver por causa da volatilidade, né? Porque se tivesse uma crença muito forte de que, né, daria certo o trade, pô, as pessoas iriam colocar a maior quantidade possível de capital para poder ter esse crescimento expressivo na sua conta, né? Mas me parece que não é o caso, não é o normal. Então também tem que entender que é uma oscilação grande, mas vai ser com um percentual muito pequeno da sua carteira. Tá? Então também tem que ver o quanto isso vai impactar de forma positiva na conta do investidor, né? Porque no final o investidor tem que olhar o quê? O portfólio como um todo, né? Um ativo isolado não... Uma andorinha não faz verão, né? Como se falava, né? Mais uma para botar no teu livrinho lá. Meu livrinho de trocadilhos do carilho. Bom, vamos lá. O Lucas aqui falem sobre a Viver, por gentileza. Guga, fale sobre a Viver. Lucas, a gente acabou de falar. Eu acredito que deve ter gente, o Guga, que não coloca no ao vivo ali. Mas daqui a pouco vai chegar essa informação até ele. A gente acabou de falar de Viver. Bom, já são 6h39 aqui. Será que dá tempo de mais uma? Que última, será? Saideira? Saideira? Vamos de uma saideira então aqui, ó. Bom, sendo justo, por conta da fila aqui, o Marcos Romeira era o próximo, depois o Lucas com a Viver. Ele pergunta sobre Ambipar, a MBP3 aí, Ambipar, que está fazendo aquisição à torta direito aí, né? Realmente Ambipar, que agora tem como sócia a grande Gisele Bündchen, né? Top model, né? Dos modelos, ex-modelos agora, né? Que ela se aposentou, mais bem pagas do mundo, também aí, né? Referência na área, também atua na área do ESG e também o maridão dela, né? O grande Tom Brady, que ainda joga, você acredita, Google? Ele joga com 42 anos de idade, eu acho que ele joga na NFL, sou um grande admirador do Tampa Bay Buccaneers aí, do time dele. Joga e ganha, né? Não é só jogar, não é uma figura decorativa, né? Joga e ganha. O cara tem postura. Ele tem uma história excelente. Na última pick do draft, na época do New England Patriots, enfim, eu sou um grande fã do Tom Brady aí. Então, um beijo enorme pro Brady e pra Gisele. Se um dia eles estiverem assistindo, com certeza estão assistindo agora para falar sobre o Ambipar. Então pode mandar aí pra gente. Acabaram de mandar um WhatsApp aqui. Falaram assim, mandaram um abraço, agradeço o Rafael Lara, muito gentil como sempre, né? E quando estiver passando por São Paulo, pode marcar aquele jantar que... eles estão falando que tu vai pagar a conta. Ah, é? Não, que a gente vai jogar futebol americano junto no Parque Ibirapuera. Tá bom. Vambora, Guga, Ambipar aí pra gente, por favor, pra gente poder fechar essa segunda-feira em alta aí. Legal. Continua, para mim, eu acredito que tem espaço para continuar a movimentação até 67,35. Tá? Bem objetivo, está no processo de expansão, enfim, né? O mercado está comprador
e tudo me leva a acreditar que tem espaço para continuar essa movimentação nessa direção dos R$ 67,35, tá bom? Um pior cenário, um ambiente de correção, acredito que poderia retornar para os patamares de preço de 48, né? Seria possível, seria justo aí, caso a gente tenha um pouco de volatilidade, né, no curto prazo e alguma realização aí no curto prazo, poderia voltar aqui para 48,30 por aí. Perfeito, então, Guga Almeida aí, queria agradecer a todo mundo que mandou aí o ticker aí pra gente analisar, né? Queria agradecer também ao Guga aí, mais uma segunda-feira bem legal aí. Na semana que vem a gente se vê de novo, né, Guga? Com certeza, segunda-feira estaremos de novo aqui no programa Geometria, batendo esse papo legal. E amanhã, né, Rafael, estarei presente no Pre-Market junto com o Felipe e com o Marco, trazendo aí o cenário para o dia. Tá certo, então, Guga, muito obrigado. E agora, gente, vocês podem nos acompanhar também no nosso portal, www.bmcnews.com.br, no nosso Instagram também, nas nossas redes sociais, @bmc.news. Eu vou agora diretamente para a live de fechamento de mercado, a live do Patinho Feio, às 7 horas, com o grande Alex André, lá da Sara Invest. O Guga, que quiser participar também, será muito bem-vindo, tá certo? Então, uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau!